Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando Lucas, capítulo 2, a partir do versículo de número 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe havia sido revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então nós percebemos aqui mais uma vez que este homem sobre o qual estava o Espírito Santo é o homem que vai liderar este movimento, a obra de Deus, a obra de Cristo, o testemunho de João Batista, esta mudança que já havia sido anunciado pelo anjo, isto é, pelo Espírito, já havia sido anunciada a Zacarias. Tanto é que o nome do seu filho não foi Zacarias, como seria a tradição, para dar continuidade àquele modelo de sacerdócio no templo. Mas o nome do seu filho já foi chamado João, o Batista, posteriormente acrescentado ao seu nome, aquele que batizava. Mas a princípio João seria aquele que iria trazer um mover de Deus para o povo de Israel. Todo um mover preparando para o Cristo que ensinaria todas as coisas. Então este lugar do ensino de todas as coisas, da obra de Deus, de onde iria partir o movimento da pregação do Evangelho, do conhecimento de Deus, da habitação de Deus com os homens, estava sendo mudado. Já não seria mais no templo, já não seria mais naquele mover, naquele movimento sacerdotal como Zacarias participava. Mas agora seria pelo batismo. E João avisava, vocês vêm a mim para serem batizados. Nós vamos ter toda a mensagem ali de João durante o seu batismo. Mas tem um que vem depois de mim que é maior do que eu, do qual eu não sou digno sequer de desatar as correias da sua sandália. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então essa mudança do templo, do ensino, do conhecimento de Deus, do andar com Deus, obedecer a Deus, estava passando do templo, do sacerdócio, para o batismo com o Espírito Santo. Então esse movimento, esta revelação, esta condução, desde que nós já estudamos aqui, Daniel e tantos outros textos já nos disseram que os céus dominam sobre a terra, que o Espírito domina sobre a carne, que o Espírito deve controlar a nossa vida, porque quem nasce do Espírito vive eternamente. Quem nascer da água e do Espírito, este entrará no reino dos céus, vai fazer parte, vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Quem não nascer da água e do Espírito não verá Deus, não verá o reino de Deus, não vai contemplar a glória de Deus, sequer vai entender a obra de Deus, o mover de Deus, o que Deus quer para agora, para os nossos dias. Então já naquela época e sempre, desde a criação, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, nós já tínhamos a direção do Espírito Santo para o caminho da purificação da água, nascer da água do Espírito, desde Gênesis, desde o início. E agora aqui nós vemos mais uma vez revelado que este homem Simeão, sobre o qual estava o Espírito, ele já tinha a revelação desse novo mover. Agora todos serão batizados com o Espírito Santo, todo o povo, a partir do povo, todo aquele que crê. Então vai conhecer a Deus, vai saber o que agrada a Deus e vai receber pelo poder do Espírito Santo, vai receber poder dentro de si. O Espírito Santo virá habitar dentro de você e vai te dar poder para pregar o Evangelho a toda criatura. Recebereis poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então vão receber este poder para viver, para obedecer, para entender o que Deus quer. Primeiro, saber, conhecer a Deus, saber ter a testificação do Espírito de Deus, somos filhos de Deus e vamos viver como o nosso Pai, vamos aprender com Ele, vamos conhecê-lo, agora sim, pelo batismo com o Espírito Santo. Então, este homem
chamado Simeão, em primeiro lugar, homem justo e piedoso. O justo viverá da fé. A salvação de Deus é levar o homem da injustiça, do pecado, da perversidade para a justiça, para a piedade, para o amor, amor ao próximo, fazer o bem, andar pelo caminho estreito, caminho da vontade de Deus, caminho da misericórdia, da bondade, da benignidade, do amor, do perdão. Então é este o caminho. Este homem, Simeão, era um homem justo e piedoso. Nós hoje começamos aí alguns movimentos carnais, humanos, em que homens são espertos, homens sabem dar nó em pingo d'água, homens sabem enganar, homens têm argumentos, homens mentem, o homem é mentiroso, o homem é egoísta, egocêntrico. Então nós já não temos mais esta direção da obra de Deus pelo homem justo e piedoso. A própria palavra de Deus já profetiza, por exemplo, anunciando que haverá um justo que domine sobre os homens no poder de Deus, no conhecimento de Deus. Haverá um justo, essa é a vontade de Deus, que o justo domine, que seja justo. Justo como Noé, justo como Moisés, Davi, desejando ser justo, Jacó. Então todo homem de Deus, toda mulher de Deus vai desejar obedecer a Deus, e a vontade de Deus é que todos sejam justos e piedosos. Então este homem era justo e piedoso. Estava no perfil para ser escolhido por Deus, ser batizado com o Espírito Santo. O justo viverá da fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus é uma palavra de justiça, é uma palavra de amor, de perdão. Quem é que vai ter essa fé para obedecer essa palavra? Quem tiver o coração voltado para Deus, o coração segundo o coração de Deus, para realmente amar, para realmente fazer o bem, para realmente se der a sua palavra, mesmo que venha trazer prejuízo financeiro, ele vai manter essa palavra, porque a palavra da justiça é a palavra correta, é a palavra da verdade. É por isso que o justo é que viverá da fé, porque essa fé é um propósito, uma crença de que se eu obedecer a Deus, eu vou viver, é o melhor, é o caminho certo, é o caminho da verdade. É ouvir a palavra de Deus, crer que Deus é fiel para cumprir, que Deus é poderoso para cumprir, que Deus não mente, não é homem para que minta. Então quem tem já este caminho da justiça, o homem justo e piedoso, vai andar pelo caminho da fé. O justo viverá da fé. Tem que ter esse senso, esse propósito de viver em justiça para poder viver da fé. Por isso que o justo viverá da fé. Esperava a consolação de Israel. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, confiando em Deus, esperando em Deus, esperando na justiça de Deus, no amor de Deus, orando sem cessar. Esse momento de espera é um momento de crescimento, é um momento de fortalecimento, em que se transmite a Deus a confiança de que Deus vai agir corretamente na hora certa. O homem vai errar, o homem vai atropelar o processo, o homem vai cometer atos de violência física, mas se ele esperava a consolação de Israel, esperava em Deus, ele crê que Deus é justo, Deus é fiel, Deus vai agir da maneira certa na hora certa. Então aí está o nascimento de Cristo, do Messias, de Jesus, o menino na manjedoura, os anjos comunicando. Veja aí a consolação de Israel chegando pela obra de Deus. E o Espírito Santo estava sobre ele. Então o líder da obra tem que ser batizado com o Espírito Santo. Nós vamos encontrar desde Gênesis até as próprias referências apostólicas para os líderes das igrejas nascentes, lá no início da igreja, nós vemos que todos indicam que sejam cheios do Espírito Santo. Somente quem tem os dons, a visão, a revelação, a sabedoria, o discernimento de espíritos, o dom da ciência, os dons do Espírito, somente quem é cheio do Espírito Santo, somente quem tem o Espírito Santo sobre ele, pode dirigir a igreja do Senhor, vai dizer a hora certa para fazer as coisas certas, o que deve ser feito e as mudanças que devem ser feitas. Nós temos aí mudanças, invenções, maquinações humanas, de ministérios, de coisas sendo feitas completamente pervertidas,
sem qualquer noção da palavra de Deus, sem qualquer temor, sem qualquer entendimento. Vemos aí muitas coisas erradas, trazendo escândalos, pelos frutos os conhecereis, trazendo vergonha, envergonhando a obra, demonstrando total ignorância, total displicência, fazendo a obra de Deus relaxadamente, porque não tem o Espírito Santo. São esses, como diz Judas, o irmão de Jesus na sua carta, diz: estes que causam divisões entre vós, causam escândalos, envergonham o Evangelho, porque não têm o Espírito. Somente quem dá testemunho, quem demonstra o dom e que prova pelos seus frutos, pelos seus atos, que tem fé, que é batizado com o Espírito Santo, deve liderar a igreja, deve liderar a obra de Deus. Então vai dizer, é hora de fazer assim, é hora de fazer desta forma. O Espírito Santo nos revela isto, e assim deve ser feito. Então aqui nós vemos essa grande mudança, uma mudança marcante. Somente pela autoridade, pelo poder, direção do Espírito Santo, alguém poderia promover essa mudança. Porque agora a palavra de Deus, de Sião, de Jerusalém, vem pelo próprio Cristo, vem por João Batista, vem pelos discípulos, pelos apóstolos. Já não vai vir mais lá do templo, do sacerdote, do escriba, nem do levita. Então é uma grande mudança. É como a mudança do período de Elias, em que foram ali derrotados os profetas de Baal, que comiam na mesa com Jezabel, a esposa do rei. E ali Deus promoveu toda aquela mudança no ministério de Elias. Nós agora temos uma grande mudança aqui sendo promovida. Essas palavras de menino, de manjedoura, de anjo, de glória a Deus, é uma palavra profética forte de grandes mudanças. Nós vimos isso no Cântico de Maria, nós vimos isso no Cântico de Zacarias e vamos continuar vendo as grandes mudanças promovidas pela vinda do Messias. E no versículo 26 nós concluímos aqui o texto a respeito de Simeão, que diz assim: e lhe havia sido revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então, veja aqui o Espírito Santo revelando a este homem justo, piedoso, o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Veja que a importância é essencial o batismo com o Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito Santo para ser guiado no que está acontecendo de verdade nos céus e na terra. O Messias, o Cristo do Senhor, do céu, da terra, o dono, o rei, o que governa. Então, a vinda do reino de Deus, vem o seu Messias, vem o seu Cristo, o Cristo do Senhor. Cristo não tem a ver com crucificação. Cristo tem a ver com o ungido, o Messias, o marcado, o Senhor, o que faz essa ligação entre o céu e a terra, que renova, restaura a comunhão dos homens, das mulheres, dos seres humanos da terra com Deus, com os anjos, com o céu, com o entendimento das coisas do céu. Quem é que pode e vai promover esse intercâmbio, essa comunhão viva entre o céu e a terra? É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, é Ele que testifica agora com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então todo esse conhecimento, essa revelação correta, profunda, certa, exata de Deus, esse poder para viver conforme a vontade de Deus, somente o Espírito Santo pode trabalhar dessa forma. Se continuasse indo no templo, indo estudar na sinagoga, estudar Moisés todos os sábados, como faziam, a mesma coisa se ficarem indo na escola dominical, de domingo após domingo, ou em algum estudo bíblico, sem o batismo com o Espírito Santo, não vão entender praticamente nada. Não vão ter poder para praticar aquela palavra. Não vão compreender o sentido do céu e da terra a respeito das Escrituras. Quando nós aqui falamos em compreender as Escrituras, são essa interligação da vontade de Deus no céu sendo feita na terra. Nós temos que ter uma compreensão espiritual da vontade de Deus, do que é feito no céu e do que deve ser feito na terra. Glória a Deus nas alturas e paz na terra,
aos homens a quem ele quer bem, aos homens que Deus quer abençoar, Deus quer dar a sua graça. Então, realmente, nós temos que ter esse batismo com o Espírito Santo para entender essa palavra celestial. Quando Cristo disse, quando eu vos falar então palavras celestiais, vocês entenderão ou não entenderão. Se você é batizado com o Espírito Santo, você vai entender. E precisa entender e vai ler, vai compreender, como faziam ali os discípulos no caminho de Emaús, dizendo que não entendiam o que estava acontecendo, não entendiam por que ele morreu. Eles esperavam que ele fosse sair, ressurgir, dominar, governar, e eles agora não sabiam mais. Então Jesus chamou-lhes a atenção, porque eles ainda não tinham compreendido o que sobre ele era falado em toda a Escritura. São elas que de mim testificam. Então nós temos que realmente conhecer. Mas o caminho deste conhecimento é o batismo com o Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo quem escreve essa palavra, agora não mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, num coração de carne. E esse novo Espírito, o Espírito Santo derramado agora, através do Messias, através da pregação da fé no Messias, através do seu sangue, da sua ressurreição, do seu poder, ele nos dá o poder do alto, o poder do Espírito Santo. E ainda o versículo de número 27 diz assim: movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazer por este o que a lei ordenava. Simeão tomou-o nos seus braços e louvou a Deus, dizendo... Então, movido pelo Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. E nós temos essa experiência de ser movidos, ser guiados pelo Espírito Santo, guiar nossos passos, guiar nossos gestos, guiar nossa palavra, guiar nossa mensagem, nossa pregação. Realmente ele foi movido pelo Espírito, realmente o Espírito Santo estava sobre ele, ele tinha a revelação do Espírito Santo, ele foi escolhido para esse momento e para estar aqui registrado nas Escrituras, dizendo, versículo 29, agora tu, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo de Israel. Então, ele está aqui testemunhando com o menino no colo de que o Espírito Santo havia revelado a ele de que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então ele o viu, tomou nos braços e profetizou, louvando a Deus, adorando em espírito e em verdade, batizado com o Espírito Santo. Agora tu, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, de que ele não morreria antes de ver o menino. Agora ele já viu, já está cumprida a palavra, ele já pode ser despedido, perecer, falecer em paz, porque os seus olhos já viram a tua salvação. Então Jesus vai trazer a salvação. Simeão já sabe disso, está na direção do Espírito Santo, ele pode dirigir o ministério, apontando a obra de Jesus corretamente, sem dúvida, sem invenções, sem ventos de doutrina, sem pensamento da carne, do diabo, mentirosos, enganosos. Não, ele, batizado com o Espírito Santo, vai falar a verdade, vai dizer o que realmente é. Esse é o caminho, andai por ele. Essa é a verdade, essa é a justiça. Meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo de Israel. Então essa luz para a revelação é a luz do Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo para toda a carne, todos os gentios, todos podendo receber o dom do Espírito Santo e com isso a revelação, o entendimento, o conhecimento da palavra. Imagina agora que a Torá, que o Antigo Testamento, que a lei, que
dos profetas agora podem ser entendidos por todos os povos, pelos gentios também. Essa palavra de salvação estendendo-se a partir de Israel, e glória do teu povo, de Israel. Então a promessa que Deus fez a Abraão, a promessa de Israel se mantendo, o Messias nasce em Israel, dos judeus vem a salvação, é o Messias de Israel que agora vai alcançar todos os gentios, todos os povos, todas as nações da terra. Como são alcançadas? Quando são batizados com o Espírito Santo. Então a palavra vem aqui para o nosso país, vem a palavra pura, luz, verdade, correção, sinceridade. É realmente Deus, é realmente esta a vontade de Deus. Este é o caminho de Deus, é o caminho do batismo com o Espírito Santo. O justo viverá da fé. O caminho estreito é o caminho do justo. E é justo com essa fé, quem é justo e tem essa fé é batizado com o Espírito Santo e recebe a luz da revelação de Deus. Que você também seja batizado com o Espírito Santo, seja abençoado, receba a luz para a revelação da vontade de Deus na sua vida e para que você tenha poder e autoridade para também pregar, anunciar, ensinar e levar essa palavra do batismo com o Espírito Santo para todas as nações. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.